Povo missioneiro, a última entrevista que realizei para o portal Rádio Cidade SA atingiu a fantástica soma de mais de 7.000 acessos, o que eu agradeço. Hoje, sob a direção do jornalista Jairo Ferreira, diretor do portal Rádio Cidade SA, com a participação especial e assessoramento de Paulo Saragoso e Andressa Scheiser, é isso? Streicher. Andressa Streicher, eu vou conversar com o Dr. Fabiano Thomas, que é prefeito de Giruá e também presidente da AMM, para quem não sabe, Associação dos Municípios das Missões. Perguntando já de cara, o Rio Grande do Sul vive uma situação econômica e financeira bastante difícil, a União vive essa mesma situação e os municípios não poderia ser diferente. Qual é que é a real situação dos municípios da AMM, da região das Missões? Bom, uma saudação especial ao amigo Saragoso, às pessoas que nos ouvem, a região das Missões e pela internet, onde essa entrevista é transmitida, a todos os amigos e amigas apaixonados pela região das Missões e que têm laços profundos com essa nossa querida região. A região das Missões enfrenta uma situação hoje desfavorável em razão de equívocos cometidos pelos governos do Estado e da União. Não é uma crítica aberta a nenhum dos entes, não é uma crítica à forma como determinado gestor conduz a sua política, mas é fato comprovado que os reiterados atrasos nos repasses financeiros aos municípios, bem como a ausência de uma atualização de valores nesses repasses financeiros e também a sobrecarga dos municípios relativamente a programas e ações que são de incumbência estadual ou são de incumbência federal. E esses entes não conseguem executar as políticas e acabam transferindo essa responsabilidade aos municípios, sem, no entanto, transferir os recursos necessários para que os municípios os executem, acaba dificultando sobremaneira as finanças públicas dos entes municipais. Recente estudo, divulgado através de uma audiência pública, apurou um montante de 2 bilhões de reais que somente a região das Missões teria a receber do governo estadual e do governo federal. Esse é o nosso prejuízo recente em determinadas áreas, não em todas as áreas. E nenhuma região do estado, nenhuma região do país, nenhum estado da federação, nenhuma província de outros países conseguiria sobreviver em uma situação favorável contabilizando esse passivo. É muito dinheiro que os municípios têm a receber do Estado e da União, e isso enfraquece as gestões públicas. Porém, amigo Silvano, um fato relevante há de ser considerado. Mesmo com essa diversidade, os municípios estão executando seus programas, autorizando obras com recursos próprios, estão desenvolvendo ações interessantíssimas, muito mais pelo aperfeiçoamento da sua gestão, por terem encontrado o caminho, de como otimizar as finanças públicas, fazer mais economia, fazer mais com menos. Isso é um jargão, mas aplicável hoje em dia. Mesmo assim, os municípios estão cumprindo com o seu papel. Obedecem à lei de responsabilidade fiscal, atendem à legislação, sobrevivem a essa crise a qual foram sugados, a qual foram dragados, mas esperam com muita expectativa que o Estado e a União cumpram com o seu papel e paguem aquilo que nos é devido. O governador Sartori tem dito de que o Estado, nas suas finanças, na sua economia, chegou no fundo do poço. Aliás, ele disse mais, que passou do fundo do poço. Muito bem. Ele encaminha uma série de projetos à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e, ao mesmo tempo, toma decisões de gestão bastante fortes, que está sendo discutida por toda a sociedade gaúcha. Como o senhor está vendo a atuação do governo Sartori diante do atual quadro? O governo Sartori iniciou o seu trabalho há pouco tempo, completa um semestre de governo. Ele poderia, evidentemente, ter iniciado
esse processo de reação à crise, de contorno à crise, nos primeiros dias de governo, nos primeiros meses de governo no máximo. Mas, na minha opinião pessoal, não é uma crítica, é uma opinião pessoal. Essa reação iniciou de forma tardia. Houve sim alguns episódios isolados, algumas rotinas de compartilhamento com a sociedade gaúcha da real situação do estado do Rio Grande do Sul, mas foram talvez uma dezena, talvez 20 eventos, e o Rio Grande do Sul ele é muito maior do que isso. Então a sociedade gaúcha demorou para compreender essa situação financeira pela qual o estado enfrenta. Eu acredito, amigo Silvano, que são verdadeiros os relatos da equipe de governo Sartori, dos técnicos fazendários, e que realmente o Rio Grande do Sul se encontra em uma situação dificílima. Não sei, o tempo nos dirá, se esse pacote de projetos enviados à Assembleia Legislativa serão eficazes ou não, mas é uma tentativa, algo tem que ser feito. O meu único lamento, enquanto prefeito municipal e presidente da nossa Associação de Municípios, é que estas medidas estão atreladas ao Poder Executivo unicamente. Em primeiro lugar, quem mais sofre com essa situação são os servidores do Poder Executivo, segurança pública, magistério, os servidores vinculados à administração direta do Estado. Essa situação não atingiu, por exemplo, os demais poderes, Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, o Ministério Público, e enquanto esse pacote não abranger toda a estrutura estatal, nós não teremos condições, isso é matemática, não teremos condições de contornar a crise. Como é que se chega a esse cenário ideal? Através de muito diálogo, através de muita compreensão, não só do governador, como os demais chefes de poder e também todas as entidades representativas do nosso estado. Que é preciso fazer algo, isso é consensuado. Que essas medidas precisarão ser tomadas de forma rápida, ou seja, medidas urgentes, isso também é consensuado. Mas creio eu que somente atacando o Poder Executivo Estadual, restritas ao âmbito do Executivo Estadual, não terão a eficácia sonhada até mesmo pelo governador. É óbvio, né, que a impressão que se passa ao cidadão é de que o Estado é somente o Executivo, e na verdade o Estado é o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, envolve outros órgãos que têm grande poder, que é Tribunal de Contas, Promotoria Pública, Defensoria Pública e tantos outros. Eu também entendo desta forma. Hoje está na pauta das discussões um novo pacto federativo. Porém, o que nos mostra o Congresso Nacional não é muito animador, né, prefeito? A reforma política não saiu, e se sair, parece que vai sair aos frangalhos. A reforma tributária, tão sonhada, querida e solicitada pela nação brasileira, não saiu e dizem dificilmente vai sair. E o Pacto Federativo sai, prefeito? Bom, com relação à questão do novo Pacto Federativo, Silvano, e pedindo permissão para fazer uma pequena correção na resposta ao questionamento anterior, quando falamos da inclusão dos demais poderes para a recuperação do Estado, isso ocorre não em razão de uma ineficiência desses poderes, ou de ausência de resultados, ou de ausência de políticas para o cidadão. Tribunal de Contas, Ministério Público, Poder Judiciário, na minha visão, cumprem muito bem o seu papel. Oferecem melhores estruturas ao cidadão a cada ano, a cada período. O que ocorre é que o Estado ele é composto por um conjunto de servidores, por um conjunto de estruturas, por um conjunto de orçamentos. E se nós pretendemos tirar o Estado dessa situação, todos têm que fazer a sua parte. É o chamado preço da crise que todos têm que pagar. No que diz respeito ao Pacto Federativo, eu defendo que nós não devemos lutar por um novo Pacto Federativo, porque o que nós temos hoje não foi pactuado com os municípios. Então nós precisamos construir, sim, o único Pacto Federativo da nossa nação.
Nós temos hoje uma relação federativa que foi imposta aos municípios, né? Votada constituinte, com toda a expectativa gerada naquele momento, com toda a apreensão. Os municípios receberam uma série de prerrogativas, né? Chamada autonomia dos municípios, mas o financiamento aos municípios, a garantia de repasses financeiros, aparentemente estava resolvida com a Carta Magna de 1988, e hoje nós vimos que, na verdade, os municípios foram os grandes prejudicados com essa relação federativa. Podemos incluir aí a reforma tributária, a reforma política, mas é impossível se fazer gestão recebendo apenas 18% da fatia do bolo. Muitas pessoas assistem essa nossa entrevista, comerciantes, comerciários, agricultores, aposentados, professores, estudantes, e toda a comunidade missioneira, gaúcha e brasileira precisa conhecer melhor essa realidade. Os municípios trabalham com apenas 18% do bolo tributário brasileiro. Tudo que se produz, tudo que nós geramos, todo esse produto de riquezas em Santo Ângelo, em Giruá, nas missões, na serra, no litoral, ele é dividido entre estados, municípios e a União. E os municípios, os 5.500 municípios brasileiros, levam a menor fatia desse bolo. Questiono a você, amigo Silvano, como desenvolver uma comunidade onde tudo acontece, onde é vivida a vida, onde o cidadão sente realmente a presença estatal, a presença de um governo com apenas 18% do bolo tributário. O Pacto Federativo viria para isso, viria para reequilibrar essa relação. Se tudo é prestado aqui, se tudo é fornecido aqui, por que os municípios são obrigados a sobreviver com uma fatia muito pequena desse bolo? E até quando os municípios irão assistir essas verdadeiras fortunas geradas na nossa região e nas demais regiões voarem para Porto Alegre, voarem para Brasília e não retornarem em forma de benefícios, de melhoria na qualidade de vida para a população que vive nas cidades, que vive nos municípios? Prefeito, para ir concluindo o nosso trabalho, a região em que pese ter esses dividendos a receber do Estado e da União, também precisa ter um foco de desenvolvimento regional. A AMM trabalha com a universidade, enfim, com a sociedade civil organizada nesse sentido. Quais são algumas propostas para a nossa região? É correto esse raciocínio, amigo Silvano. A nossa região das Missões está inserida em uma região de fronteira, e essas regiões, não apenas no Rio Grande do Sul, no Brasil, mas em outros países do mundo, elas recebem historicamente menos atenção e menos recursos por parte dos governos dos seus estados e dos seus países. Regiões mais centralizadas, com maior densidade populacional, com maior importância e peso político, recebem uma atenção maior, recebem mais recursos, e esse é o nosso grande desafio. Hoje, e esse raciocínio ele decorre da lógica, né? Hoje os municípios missioneiros, eles não aproveitam nenhuma política efetiva do governo estadual para o seu desenvolvimento. Não há nenhuma política que abranja todos os municípios, não há nenhuma política estatal pensada para os municípios missioneiros. No âmbito do governo federal, ainda que se tenha algumas ações importantes, algumas ações pontuais, alguma ajuda interessante do governo federal aos municípios missioneiros, não há também nenhuma política pública efetiva, conhecida da sociedade, aproveitada pelos cidadãos e ao alcance dos governos, dos prefeitos e das prefeitas, pensada no desenvolvimento missioneiro. Não existem essas políticas, ou seja, os municípios é que precisam implementar cada uma delas para ver, de fato, o crescimento e a melhoria na qualidade de vida, o desenvolvimento das suas cidades, índices mais interessantes na educação, uma melhor prestação de serviços em saúde, enfim, o desenvolvimento como um todo acontecer. E por tudo que foi dito antes, essa tarefa tem sido muito difícil aos prefeitos, considerando que o Estado não implanta aqui nenhuma política de alavancagem da nossa região.
considerando que a União não implementa aqui nenhuma política de alavancagem da nossa região, e estando os municípios hoje na condição de credores do Estado e credores da União, fica realmente muito complicada a nossa tarefa de desenvolver. Ainda assim, não se tem notícias de prefeitos e desprefeitas e de prefeitas que descumprem a lei de responsabilidade fiscal, que são ficha suja, como a gente diz, envolvidas em episódios tristes de corrupção, desvio de recursos, improbidade administrativa. Mesmo com todas as dificuldades, via de regra, os gestores públicos municipais estão cumprindo com o seu papel, mas gostariam muito de ter meios, de ter ferramentas para desenvolver as suas comunidades. Talvez, se um novo pacto federativo surgir e for invertida essa lógica de produzir muito e remeter esse valor ao Estado e à União, talvez isso aconteça. Se a nossa região missioneira receber os 2 bilhões de reais a que tem direito, talvez essa nova realidade seja parte das nossas vidas. Se o atraso nos repasses de programas estaduais e federais simplesmente desaparecer e esta inadimplência virar adimplência, provavelmente esse desenvolvimento aconteça. Agora, enquanto tudo isso for um sonho dos munícipes, dos agricultores, dos estudantes, dos professores e dos prefeitos, eu sou muito franco em afirmar, doutor Silvano, que será difícil essa realidade interessantíssima na nossa região, será muito difícil essa realidade acontecer. Teremos que permanecer nós, de braços dados, políticos, empresários, industriais, comerciários, comerciantes. Terá que a população se unir com os seus governos municipais para fazer isso a seu modo, à sua maneira, sem esperar nenhum milagre vindo de fora. Eu acredito nesse novo momento, eu acredito nesse novo cenário, mas não tenho muitas esperanças de que isso ocorra no curto prazo. Terá que ter muito mais luta, muito mais debates públicos, muito mais esclarecimentos à comunidade missioneira, porque realmente a situação hoje não é nada positiva para os municípios. O portal Rádio Cidade S.A. agradece a sua participação e lhe concede 1 minuto ainda aí para considerações finais, né, prefeito? A gratidão é nossa. Oportunizar a Associação dos Municípios das Missões, oportunizar aos gestores esta fala é um privilégio. Nós realizamos 2 audiências públicas recentemente em nossa sede. Convidamos a comunidade missioneira para ouvir o relato dos prefeitos e nos submeter às críticas. Mas o nosso maior objetivo é fazer com que a sociedade compreenda um pouco melhor o nosso trabalho e tenha conhecimento das ferramentas que os prefeitos e as prefeitas têm à sua disposição para desenvolver os municípios. Quando eu falo que a União e o Estado devem dinheiro para as prefeituras, elas devem dinheiro ao povo. Quando eu digo que são transferidas políticas públicas, são transferidas responsabilidades e não são transferidos os recursos necessários para que os municípios as executem, eu quero dizer que os prefeitos têm coragem e querem continuar fazendo o que a União e que o Estado não conseguem fazer por aqui. Mas nós precisamos de dinheiro para executar essas políticas, pois do contrário, nós estaremos retirando valores de outras unidades orçamentárias que poderiam desenvolver a saúde, a educação, a agricultura, a infraestrutura urbana. Estaremos retirando dinheiro destas contas para cobrir o passivo dos programas estaduais e o passivo dos programas federais. E isso que eu mais lamento. Isso é que eu mais lamento. Nós geramos muitas riquezas, nós produzimos muito dinheiro aqui. Os municípios missioneiros teriam todas as condições para alavancar por si o nosso desenvolvimento. Porém, tendo que emprestar dinheiro para o Estado e tendo que emprestar dinheiro para a União, isso se torna impossível. Muito obrigado, um abraço missioneiro e até a próxima semana.